primeiramente cumprimentar então a todas as lideranças políticas, as lideranças sindicais que estão aqui, aos trabalhadores e trabalhadoras e ao público em geral. E a gente quer colocar então assim algumas informações de como a gente está tentando atuar nessa situação de crise. E sem dúvida nenhuma a nossa preocupação, o nosso foco é na questão dos empregos, né? Que automaticamente, se você consegue dar sustentabilidade aos empregos, à cadeia produtiva, aos produtores, você vai estar mantendo a indústria, e é isso que a gente quer fazer. E nós, trabalhadores, achamos que temos um papel muito importante. Aqui foi colocada a questão da credibilidade, e realmente, a questão da credibilidade do país lá fora, a gente viu uma sequência desde o ano passado, desde a carne fraca, e agora também com essa última operação Trapaça, que a gente tem que fazer essa crítica muito forte, porque praticamente assim foi uma sequência que a gente fica se perguntando. Nós falamos do setor que é um dos mais importantes para a balança econômica do país, mas que foi frequentemente atacado por aquilo que foi dito, irregularidades que foram cometidas, mas não foram aquelas que foram ditas quando aconteceram as operações. A carne fraca falou de papelão na carne, falou de ácido ascórbico como se fosse, né, carne podre. Na verdade, era questão de propina para extorsão do sistema de fiscalização dos próprios fiscais do Ministério da Agricultura. Então não tinha nada a ver com carne estragada, não tinha nada a ver com papelão na carne, mas foi isso que foi para a imprensa. E uma imprensa, uma grande imprensa, imagina, ela repercute imediatamente lá fora. A Operação Trapaça, uma ação que já era 3 anos que estava rodando essa ação sobre a questão de irregularidades aí em laudos da salmonela, mas assim, o que aconteceu nesse tempo com as pessoas que consumiram, mesmo lá fora? Não aconteceu absolutamente nada. Então, assim, às vezes a gente fica se perguntando por que certas coisas aconteceram. E nós estamos hoje aqui discutindo uma crise que atinge os empregos, uma crise que atinge a balança comercial, uma crise que atinge os produtores. Então nós temos que fazer a crítica, porque a gente tem que tirar encaminhamento sim, mas a gente tem que fazer a crítica para dizer o seguinte: o governo tem que fazer uma ação sim muito forte, no sentido de recuperar essa credibilidade. Então não podemos nem ficar só pensando naquilo que vai acontecer, de eleições, de um governo legítimo. Sim, a gente sabe, esse processo com certeza faz parte da falta de credibilidade que o país tem lá fora, mas nós temos que agir imediatamente. E nós, trabalhadores, não estamos aqui, aí eu quero falar uma questão assim, de uma forma que é importante dizer. Nós estamos aqui fazendo esse debate em Capinzal, uma unidade que está com 3.200 trabalhadores em férias coletivas. Não há como não ter uma preocupação seríssima sobre como é que vai ser o futuro dessas pessoas. Não há como. Mas nós já reunimos com a BRF, inclusive estavam as duas confederações, a CONTAC, a qual eu represento, que o Cidadão Oliveira é o presidente, e a CNTA, e também estivemos no Ministério do Trabalho, que o pessoal aqui de Capinzal estava lá também. Desculpa, eu também estou meio ruim de voz aqui. E na reunião que nós tivemos em São Paulo, na sede da CUT Nacional, a direção da BRF foi bem clara em dizer o seguinte: ninguém está garantindo os empregos 100%. Mas existe uma avaliação, inclusive, da própria ABPA, da Associação Brasileira de Proteína Animal, de que o problema pode acontecer dos empregos, talvez mais nas pequenas empresas. E isso já está acontecendo. Nós já temos a informação de uma indústria lá do Centro-Oeste, lá de Goiás, a Bonase, que demitiu 1.000 trabalhadores. Por que isso acontece? Acontece porque as grandes empresas, elas têm mais condições de fazer esse rodízio de férias coletivas. É claro que a gente não está aqui para minimizar a situação dos próprios trabalhadores. Imagina também os trabalhadores que não estavam programados para fazer essas férias, os produtores que estão aí na insegurança se vão voltar a alojar ou não.
Não queremos minimizar isso, mas se a gente for olhar no aspecto mais geral, nós como confederação temos que dizer isso, nós estamos preocupados que as pequenas indústrias não vão conseguir, são muito mais assim, propensas a ter demissões do que as grandes, porque as grandes têm mais condições de se manter. O próprio Ricardo disse, o cenário lá na frente é um cenário que inclusive é bom, perspectivas boas. Precisamos que não aconteça mais esses desastres de denuncismo que aconteceram, né? Porque nós precisamos que o setor que se construiu ao longo do tempo e de uma forma muito sólida, ele precisa continuar avançando, ele precisa continuar gerando emprego, mas a gente precisa realmente que tenha políticas para isso e que isso seja visto com a real dimensão que tem, porque aquelas notícias da forma como foi aí, para fazer a imagem de alguns que denunciavam do jeito que denunciaram, só acabou com o setor, principalmente lá fora. E a gente tem que fazer essa crítica, como fizemos lá no Ministério do Trabalho, quando foi dito, o governo está preocupado, o Ministério do Trabalho está reunindo, o Ministério da Agricultura estava lá, ouviu essa crítica, o Ministério do Desenvolvimento estava lá. Nós, trabalhadores, dissemos o seguinte, que nós temos muito essa questão da credibilidade para oferecer nesse momento, porque nós sabemos que nós produzimos com qualidade. Os produtores sabem o quanto é exigido deles lá no aviário o controle para não ter salmonela. Nós sabemos a qualidade do produto que nós colocamos lá fora. Nós sabemos, as indústrias do Brasil, elas têm exigências sanitárias muito maiores do que as que tem na Europa ou nos Estados Unidos. Nós já visitamos indústrias lá fora. Eles não exigem os cuidados para entrar numa indústria como nós exigimos aqui. Nós exigimos mais para entrar no frigorífico do que no hospital. E a gente diz isso aos quatro ventos. Você não precisa trocar de roupa e fazer higienização de bota para você entrar no hospital, mas no frigorífico você tem. Então, assim, nós temos condições de dizer isso lá fora e precisamos, porque quando a gente pensa na questão do que vai acontecer, a gente se preocupa muito, justamente assim, as indústrias grandes vão começar a disputar mais no mercado interno, as pequenas vão ter dificuldade. Ali está um dos problemas, né, que pode acabar tendo reflexo das pequenas indústrias que vão ter que disputar mais com as grandes agora no mercado interno. Isso vai ser difícil para elas e pode sobrar para quem? Para os pequenos produtores e para os trabalhadores. Então a gente tem essa preocupação, por isso que a gente diz, nós temos que recuperar esse mercado externo, porque é o grande gargalo dessa crise, é o mercado externo, que é esse que interrompeu, não só no avícola, mas é o principal momento de crise, é o embargo da Europa, né? Então nós estamos colocando isso, nós estamos também fazendo a nossa parte, chamamos a BRF para uma conversa, então a BRF disse isso, né, de que ela está tomando as medidas para não demitir. Essa é a palavra que a empresa colocou. Isso significa garantia de empregos? Ao nosso ver, não. Então, nós temos que, todos os dias, estarmos fazendo essas ações para que se garantam os empregos, para que se garanta a cadeia produtiva, né, porque nós vamos ter que recuperar isso. E nós vamos ter uma audiência pública na próxima segunda-feira em Marau. É uma cidade que não tem as férias coletivas, mas é uma região importante fazer isso lá no Rio Grande do Sul para alertar as autoridades daquele estado, porque no rodízio, de repente, tenha férias coletivas para Marau, para Serafina, para outras unidades, que não tem ainda, Concórdia, Chapecó ainda não tem agendados, mas podem vir a ter daqui a pouco, e aí segurança com certeza vai tomar conta. Então, eu peço mais uma vez desculpas que não estou muito bom de voz, e a gente quer chamar a atenção para isso. Nós temos que pressionar o governo, nós temos que cobrar das empresas assim, que essa questão do emprego, nós temos que cobrar não para discutir quando for para ver o que vai fazer quando tiver demissões. A gente quer que não tenha demissões e a gente quer que as empresas sejam muito... se a gente está falando de defender o setor, não estamos falando de defender essa ou aquela empresa, mas que as empresas também trabalhem junto para a gente garantir os empregos. E para elas fazerem ajustes, talvez até seja um momento propício. Elas querem fazer os ajustes
Agora talvez elas tenham esse discurso, elas são vítimas do embargo, mas a gente não quer deixar simplesmente esse discurso de vítima. A gente não quer cobrar das empresas o que seja impossível elas oferecerem agora, mas que a gente tenha o diálogo, porque muitas vezes os trabalhadores não são ouvidos, ou são muito pouco ouvidos, tanto pelas empresas como pelos governos. Então nós queremos ser mais ouvidos, mais escutados, né? Para que não se tenha que tratar já de o que fazer com demissões, mas que se faça algo para não haver as demissões. Esse é o principal encaminhamento que a gente tem para essa audiência. Obrigado.